CDL de Criciúma vive expectativa positiva para as vendas de Páscoa e você vai ver também. Se alerta que grupo de mais de 20 países tem cobertura vacinal contra a Covid-19 inferior a 10%. O Ministério da Saúde informou que mais de 18 milhões de brasileiros ainda não tomaram a segunda dose contra a Covid. Dados do Ministério da Saúde apontam que o número de casos de dengue tem crescido nos últimos 3 meses. O Tigre estreia nesta quinta-feira contra o Londrina e com linha de uniformes novos. Igreja Internacional da Graça de Deus Regional de Criciúma prepara as celebrações da Páscoa. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, dia 12 de abril de 2022, nesse momento tempo firme em todo o sul catarinense. E especialistas da OMS alertam que o grupo de 20 países tem uma cobertura vacinal inferior a 10%, a maioria deles na África. No mundo todo, mais da metade dos profissionais da área de saúde já foram imunizados. Em um comunicado, o grupo de especialistas afirmou que a implantação de vacinas contra a Covid-19 foi realizada em um ritmo sem precedentes em todo o mundo, com a introdução em menos de 12 meses de imunizantes em quase todos os países. No entanto, países da África, Mediterrâneo Oriental, América, Pacífico Ocidental e Sudeste Asiático ainda não conseguiram caminhar com a vacinação. No geral, os dados disponíveis indicam que a cobertura entre os grupos da alta prioridade é insuficiente, de acordo com o comitê da OMS. A cobertura para o pessoal de saúde é de 65% no geral. O grupo também afirmou que o mecanismo internacional COVAX, destinado à distribuição de imunizantes, tem doses suficientes para vacinar até junho 70% da população das 92 economias de baixa e média renda que se beneficiam desse sistema. A OMS estabeleceu a meta de atingir 70% da população de cada país vacinado até meados de 2022. E ainda falando sobre coronavírus, o Ministério da Saúde informou que mais de 18 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. Mais de 470 milhões de doses já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. O levantamento do Ministério da Saúde apontou que o Brasil já teria mais de 88% do público-alvo completamente vacinado, caso o intervalo de doses tivesse sido cumprido. No total, 18 milhões e 100 mil pessoas receberam somente a imunização parcial contra a doença. E quase 162 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados contra a Covid com pelo menos 2 doses, o que representa aproximadamente 75% da população. Até o momento, mais de 476 milhões de doses já foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. O Ministério lembrou que a vacinação é importante para manter a queda no número de casos e óbitos em decorrência da Covid. A pasta da Saúde também lembrou que completar o esquema vacinal, com a possibilidade ainda de tomar doses de reforço, é fundamental para garantir proteção máxima contra a doença causada pelo coronavírus e as novas variantes. Dados do Ministério da Saúde apontam que o número de casos de dengue nos primeiros 3 meses deste ano é 72% maior do que no mesmo período do ano passado. A explosão dos casos acende um alerta nos governos estaduais. A dona Wanda pegou dengue no início de março e há uma semana descobriu que estava com chikungunya. Nas 2 ocasiões, os sintomas foram fortes. Foi ruim, eu fiquei de cama, ainda não melhorei completamente assim o corpo, ainda sinto muito, sabe? E assim, aí o médico falou assim, ó, esse agora é o melhor remédio, é quase o remédio da dengue. Então, continuei tomando os remédios, né? Muita água, muito líquido para poder ficar em dias. As 2 doenças são provocadas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. A Wanda conta que dentro de casa tenta evitar a proliferação e sempre verifica se tem água parada. Mas por morar em área rural, fica difícil controlar a ação do mosquito. Eu tenho plantas em casa,
Mas assim, as minhas plantas sempre eu tenho esse maior cuidado. As plantas, com o lateral dos lotes, mas assim, aonde a gente mora tem muito mato. Em todo o Brasil, cerca de 260 mil pessoas tiveram dengue entre o dia 1º de janeiro e 26 de março deste ano. É uma explosão de casos, já que no mesmo período do ano passado foram contabilizados 71 mil registros. Por região, a Centro-Oeste é a mais afetada, com 591 registros para cada 100 mil habitantes. A cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo, que tem menos de 100 mil habitantes, é a que tem o maior índice de infecção em todo o Brasil, com uma média de 30 casos por dia. Os dados fizeram a prefeitura decretar estado de epidemia. Palmas, Goiânia, São José do Rio Preto e Brasília também têm índices grandes da doença. Para este infectologista, a ação do mosquito transmissor requer monitoramento. A gente nunca pode deixar de lembrar que dengue é uma doença que tem a possibilidade de agravar, independente da faixa etária, independente da pessoa, embora, claro, idosos e pessoas que tenham doenças de base, que tenham comorbidades, esse risco é maior, mas qualquer pessoa está exposta ao agravamento do caso de dengue grave. Os sintomas comuns da dengue são febre e dores musculares. A pessoa que contraiu a doença deve ficar atenta aos sintomas graves, que são dores abdominais, vômito e sangramento no nariz e na gengiva. Então, quem tem alguma desses sinais e está com dengue, está sentindo as manifestações de dengue, ele deve procurar imediatamente o serviço de saúde. Ele vai precisar ser internado, independente do estado dele naquele momento. Às vezes a pessoa, mas eu estou bem, por que eu vou precisar ficar internado? Porque ele está com potencial de agravamento para desenvolver o quadro de choque de dengue. Além das orientações básicas de proteção, como a checagem de pneus, calhas e vasos de planta, a Organização Mundial da Saúde também orienta o uso de repelente, que oferece proteção de 12 horas, o uso de roupas claras e leves, já que o mosquito tem preferência por roupas escuras e que causam suor no corpo, além de exames de rotina. Não foi só eu que peguei na minha casa. Eu peguei, o meu marido, o meu filho, menos a minha filha. Mas a gente que sempre está saindo de casa, acabamos pegando. E assim, não foi fácil. A seguir, conta de luz vai ficar mais barata em todo o país. E o INSS implantou novas regras para dar andamento nos processos de aposentadorias e pedidos de benefícios especiais. As medidas são para diminuir filas de espera dos segurados que esperam análise de pedidos e reconhecimento de direitos previdenciários. A instrução normativa, já publicada no Diário Oficial da União, inclui regras para análise minuciosa dos requerimentos. As principais mudanças estão no caso da união estável, envolvendo o óbito. Antes eram exigidos 2 documentos para comprovar a união. Agora é permitida a apresentação de apenas um documento. Já o período em que o beneficiário recebeu a aposentadoria por invalidez será contado como tempo de contribuição. Além disso, os herdeiros não poderão exercer atos de cunho pessoal do falecido, ou seja, não terão direito de mexer em qualquer pedido ao INSS do segurado que já morreu. E o período de afastamento temporário, o antigo auxílio-doença, não será considerado como tempo especial, já que, de acordo com o órgão, isso pode dificultar a obtenção da aposentadoria especial. Dados do próprio INSS apontam que, atualmente, cerca de 1.600.000 pessoas estão à espera de uma resposta do órgão. Agora, uma notícia que pode trazer um pouco de alívio para o bolso do brasileiro. Segundo o diretor-geral da ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a conta de luz vai ficar sem taxa extra neste ano de 2022. A bandeira verde já entra em vigor no próximo sábado. A definição sobre a aplicação da bandeira tarifária na conta de luz é responsabilidade da ANEEL.
O sistema de bandeiras funciona conforme o custo de produção de energia. Anteriormente, as cores variavam entre verde, amarela e vermelha. Mas desde setembro do ano passado, a bandeira escassez hídrica é a mais cara do sistema. Houve um acréscimo de R$ 14,20 nas contas de luz para cada 100 kWh consumidos. Com o anúncio da antecipação do fim da bandeira, a partir do dia 16 entra em vigor a cor verde, sem custo adicional para o consumidor. A ONS informou que o armazenamento dos reservatórios do sistema elétrico devido às chuvas estava em 68,60% no fim de março. E a perspectiva é que termine novembro deste ano em aproximadamente 61%. 20 pontos percentuais acima do verificado na crise de 2008 e 34,8 pontos percentuais acima do registrado no mesmo mês do ano passado. O diretor do órgão responsável explicou que a previsão é que somente as termoelétricas mais baratas ao longo do ano sejam usadas e negou que as novas usinas que vão entrar no sistema a partir de maio acarretem custos adicionais para o consumidor. O ano de 2023 tem de ser ainda melhor para o setor elétrico, segundo ele. O preço do botijão de gás ficou mais barato nas distribuidoras. O anúncio foi feito pela própria Petrobras, trazendo uma redução média estimada de R$ 3,27 pelo preço do de 13 quilos, o que representa uma queda no valor do gás de cozinha em 5,58%, segundo as informações da estatal. A Petrobras reduziu o valor do GLP para as distribuidoras em 5,58%. A empresa informou através de um comunicado que o preço do botijão de gás de 13 quilos para as distribuidoras cairia de R$ 58,00 para quase R$ 55,00. Mas o repasse da queda no custo do botijão de gás de 13 quilos deve demorar alguns dias para chegar ao consumidor brasileiro. Segundo os economistas, a melhora vai representar de R$ 3 a R$ 6,50 no bolso do consumidor em relação ao que estava sendo pago nos últimos meses. Uma pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis indicava que o valor do botijão de 13 quilos custava em média no país R$ 113,00. A Petrobras reajustou o GLP para as distribuidoras em 16% em março. Em algumas capitais, o preço do botijão foi de R$ 118,00 para R$ 130,00. E vamos conferir agora as vagas de emprego que são destaques no site da SIC. Uma vaga de gerente de loja, uma vaga de coordenador de projetos, uma vaga de estágio em administração, 2 vagas de eletricista eletrotécnico, uma vaga de auxiliar de departamento fiscal, 2 vagas para mecânico automotivo, 2 vagas de separador, uma vaga de serviços gerais, uma vaga de estoquista, uma vaga de motorista de entrega, uma vaga de faturista, uma vaga de fiscal e contábil, uma vaga de gestão de clínica de estética, uma vaga de secretária escolar, uma vaga de projetista, uma vaga de representante comercial em televendas, uma vaga de almoxarifado em depósito, 2 vagas de assessor comercial, uma vaga de auxiliar de compras, 2 vagas de editor de vídeo, uma vaga de fiscal e contábil, 2 vagas de biomédica em estética, 2 vagas de caixa, uma vaga de farmacêutico, uma vaga de zelador em condomínio. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. A seguir, Igreja da Graça à espera dos fiéis para o culto especial da Páscoa. E o comércio de Criciúma está trabalhando com muito otimismo para as vendas de Páscoa deste ano. A CDL comemora junto com os lojistas os números e também a abertura dos novos negócios devido à data.
O otimismo está em alta no comércio de Criciúma para a Páscoa. O presidente da CDL do município já trabalha com números otimistas após o relaxamento das medidas restritivas e também o aumento da criatividade na hora das vendas para garantir um faturamento a mais na data. Expectativa muito positiva, tá? A gente tem aí números em torno de 5 a 10% de crescimento nas vendas em relação ao ano passado. A gente vê isso também pelo fato da pandemia estar acabando, né? Os casos graves estão sumindo, então aí as pessoas estão realmente comprando em família, as crianças estão indo junto com os pais, e aí vê um ovo, e aí já quer comprar, e aí tem aquela reunião de família e várias confraternizações, então a gente sabe que esse é um motivo que vai fazer o lojista trabalhar e vender mais assim para o associado e para os seus consumidores. Então, isso é uma coisa muito legal. Essa é a nossa expectativa. Estão surgindo ainda coisas diferentes, né? Que é além do tradicional ovo de Páscoa. A gente vê aí também a criação de cestas artesanais, de brinquedos relacionados à Páscoa, muita coisa diferente. Tem muitos segmentos como o ovo diet, o chocolate natureba, aquela coisinha com castanha. Tem muito segmento dentro dessa parte de chocolates muito interessante que o consumidor está procurando. Os demais segmentos também estão com grandes expectativas. O presidente fala da abertura de novos comércios relacionados à Páscoa e isso já mostra que a data será positiva. A gente vê aí outras coisas como os doces, né, voltando, às vezes até a questão alimentícia, assim, está muito em alta. Então, às vezes, o pessoal comprando bolos diferenciados, tortas. Isso é um negócio muito legal. A gente vê aí lojistas já que estão os seus estoques que já terminaram. E a gente vê também uma movimentação muito grande em Criciúma, lojas de chocolates, lojas de doces, assim, trazendo e crescendo na cidade. Então, aí abriu lojas novas aqui no centro, no shopping. A gente vê esse dinamismo da Páscoa, como é legal e como tem gente investindo. Isso significa que o consumidor está procurando, ele sabe que ele precisa daquele produto e o lojista aí está oferecendo isso para eles. A queda do uso obrigatório de máscaras também parece ter dado uma forcinha a mais na hora das vendas. A gente sempre fala que a máscara ela foi muito importante, mas para quem lida com o público, mostrar o sorriso, proporcionar um atendimento, isso é importante. Então, com a queda das máscaras, isso ajuda muito, sabe? A dar um atendimento de excelência, mostrar realmente toda aquela expressão facial interessante para poder, aí, quem sabe, converter, entregar aí um atendimento legal. Porque às vezes a gente não consegue ver se o consumidor está gostando ou não da sua oferta. Então, com essa expressão, a gente consegue visualizar se eu estou oferecendo uma coisa boa, se eu já posso oferecer outra coisa. Então, isso é muito importante para o comércio, para a área comercial. A gente consegue realmente atender melhor o nosso cliente. O horário estendido nos 2 últimos sábados se mostrou positivo. Agora vem o terceiro, à espera daqueles que deixam sempre tudo para a última hora. Esses últimos 2 sábados foram muito bons. A gente tem relatos aí de lojistas fazendo boas vendas e atendendo o público de Criciúma e também região. Isso é muito legal. E temos agora esse terceiro sábado, que é o sábado da Páscoa, que antecede aí o domingo. É um sábado interessante para quem está procurando coisas, né? Para dar de presente para a Páscoa, porque a gente sabe que o consumidor ele deixa para a última hora. Então, mais de 50% dos consumidores eles deixam para comprar na última hora. Então, aí ele precisa do tempo estendido para poder fazer suas compras com tranquilidade, aproveitar. Às vezes aparece lá algum parente que faltou dar um presente, uma pessoa em especial, e ele consegue resolver sua vida com isso. Então, é importante que o varejo e a CDL de Criciúma orientem os seus lojistas, orientem todos esses empresários a estenderem os seus horários para poder atender bem o cliente. E o Criciúma prometeu e juntou com o seu novo patrocinador a vontade e lançou uniformes novos para a disputa do Brasileiro da Série B. O Criciúma, em parceria com a Volt Sport e o Nações Shopping, preparou um evento especial para o torcedor carvoeiro para a apresentação dos novos uniformes para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Durante o encontro de gigantes, o evento inaugurou também a nova loja oficial do clube. Ao todo, são 5 uniformes, sendo 2 para atletas de linha e 3 para os goleiros. A camisa principal tem as tradicionais cores do Criciúma em faixas horizontais. O calção, por sua vez, é preto, com listras amarelas na
lateral, o que também se repete com o meião. Assim como os demais modelos, o manto principal apresentou o tecido em jacandar, já o escudo foi aplicado em TPU, agregando tecnologia ao produto. Já o uniforme número 2 é predominantemente branco, com listras finas em dourado, posicionadas na vertical, que representam a riqueza da região. Somente no meião é que as faixas ficam horizontais e o escudo também foi aplicado em TPU nas cores do ouro escovado. Para os goleiros, a vestimenta principal é o azul, tendo o tom mais claro para quase toda a sua extensão e uma faixa horizontal na mesma cor, só que uma tonalidade mais escura, sendo que o calção e o meião contam com listras amarelas. O modelo alternativo é amarelo e, assim como a versão alternativa da linha, carrega listras mais finas na vertical. Além disso, os arqueiros também terão uma camisa na cor cinza, seguindo o layout das anteriores. O Criciúma estreia na Série B do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, no estádio Heriberto Wilson, frente ao Londrina, às 8 da noite. E só uma informação, muitas dessas camisas, principalmente a branca, já esgotaram o seu estoque hoje. A empresa de uniformes aí associada ao Criciúma Esporte Clube e o próprio Criciúma já prometem colocar os estoques, mais camisas para poder atender a demanda até pelo menos quinta-feira, quando tem a estreia do Tigre no Brasileiro da Série B. E nesse final de semana tem a Páscoa, chocolates, festa, família, mas não podemos nos esquecer do verdadeiro sentido da data, a morte e ressurreição de Cristo. E por isso acontece o culto na Sexta-feira da Paixão, na sede regional da Igreja da Graça de Deus em Criciúma, um momento onde os cristãos entendem o verdadeiro poder do amor daquele que se sacrificou por todos nós. E é claro que esse final de semana, muitos estão pensando em feriado, mas para os cristãos esse é o principal final de semana do ano. É o final de semana da Páscoa, da morte e ressurreição de Cristo. E por isso, aqui a Igreja Internacional da Graça de Deus tem uma programação toda especial que já começa nesta sexta-feira. Sobre isso eu vou falar com o pastor Edmilson, ele que é o responsável aqui pela Igreja de Criciúma, pastor, e da região, pastor? Então, todas as expectativas voltadas para esse final de semana, como eu disse, para os cristãos, um dos mais importantes dentro de tudo que é seguido, Perfeito. E o nosso final de semana vai começar exatamente na sexta-feira, com um culto especial, o único culto, na Sexta-feira Santa da Paixão, às 14 horas. E quando for às 15 horas, a gente para tudo que tivemos ali no culto fazendo. O início vai ser aquele louvorzão, a banda vai estar completa, a mensagem antes das 15 horas. E por que às 15 horas para tudo e faz a oração junto com a igreja? Porque Jesus, na hora nona, que para a gente às 15 horas, às 3 da tarde, na hora nona ele disse, está consumado, e expirou. Então, está consumado, para nós cristãos, significa a obra está realizada. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. E na oportunidade também vamos tocar no manto. Olha, vai ser aquele dia especial, o dia de manifestação do poder de Deus. Esse é o propósito da Sexta-feira Santa. E no domingo, às 8 e às 19 horas, 2 cultos, portanto, é a Páscoa. E a Páscoa, tanto em hebraico como em grego, até no latim também, significa se erguer, se levantar. E também traz o sentido do o novo de Deus. E nesse ato de fé, vamos passar um manto branco, num ato de fé representando ali na hora da oração que vamos fazer no domingo da Páscoa, viver o novo de Deus, Renovar as esperanças, os irmãos vão estar clamando e tem o sentido do se levantar, se erguer. Aquele que está caído, pastor, não estou legal, eu estou triste, fatos aconteceram na minha vida. Então, é o dia de se levantar, de se erguer. E também ressurgir significa voltar ao estado de antes da morte. Como assim, pastor? Então, talvez tenha aquela pessoa que ela era muito animada, muito fervorosa, e ela até está se desconhecendo. Pastor, não era assim, eu estou irritada, eu estou irritado, não era assim antes, eu era uma pessoa positiva, estou muito negativa. Então, vamos ressurgir? Vamos levantar, vamos nos erguer. Esse é o domingo da Páscoa.
E é claro, né, pastor, é uma semana, né, de reflexão, de muita expectativa por parte dos cristãos, porque é onde tudo que a gente se baseia foi consumado e consagrado, né? É a hora realmente, como o senhor disse, de ressurgir através da palavra, né? Verdade, Michele. Tanto que quando a Páscoa foi instituída na Bíblia Sagrada, no capítulo que trata da instituição da Páscoa, foi aquele momento onde se matou um cordeiro, com o sangue dele ungiu os umbrais da porta e a morte passou por cima, né? Então, pesa, que significa passar por cima. Mas esse evento da Páscoa para os hebreus, estava simbolizando a saída deles da escravidão para viver uma nova vida. Ou seja, a passagem da escravidão para a liberdade em Cristo, a passagem da morte para a vida. E como a gente está vendo nas chamadas, né, que estão acontecendo aí pela nossa programação da TV Primavera, também vai ter algo especial, né? Vai ter um presente, vamos dizer assim, para lembrar da data e lembrar de tudo que ela significa, pastor? Exatamente. E o presente, essa surpresa não no dia, deixa para o dia, né? Ah, vai deixar para o dia, então. Então tá. Então vai deixar para surpresa do pessoal. O dia, né? Então, bem, e tanto a sexta-feira da Paixão como o domingo da Páscoa é o mesmo endereço, na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, bairro Próspera, aqui mesmo em Criciúma, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Então tá certo. Então venha, participe do culto na sexta, também participe nos cultos no domingo, vai ter uma lembrança especial para aqueles que participarem também. Aproveite e traga o seu suco de uva também para ser ungido aqui, para passar aí para sua família. Aquele que não possa vir presencialmente também nos cultos, vai ter transmissão através da TV Primavera, claro, e também através das nossas redes sociais, para que você possa levar essa palavra, esse momento na Páscoa, né, que é a data tão importante para os cristãos, para toda a sua família, aonde quer que esteja. Então, também acompanhe a Igreja da Graça nas redes sociais. Voltamos ao estúdio. É isso aí, então, momento de fé e reflexão. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias também estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite, até amanhã.